Estudantes, bem-vindos à nossa aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Nas aulas anteriores, nós vimos como foi o processo de independência das colônias do continente americano. Mas após a independência, como ficou a situação dos indígenas, verdadeiros donos das terras, os primeiros habitantes? E os afrodescendentes, trazidos à força para o nosso continente? Vamos analisar a atual situação? Para as populações indígenas das antigas colônias espanholas aqui da América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Os novos governos nacionais consideraram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Em alguns países, os tributos cobrados dos povos indígenas foram restabelecidos para socorrer os cofres públicos. Em outros, campanhas militares foram organizadas para expulsar os nativos de suas terras, com a intenção de transformar os indígenas em pequenos proprietários e fazer com que a sua produção agrícola fosse comercializada. Os estados independentes extinguiram o princípio da posse comunitária da terra, que fazia parte das chamadas reformas liberais em países como o México e o Peru. Essa medida, contudo, acabou criando mecanismos de violenta exclusão política e econômica. Muitas terras indígenas foram parar em mãos de grandes fazendeiros, e os indígenas se tornaram mão de obra barata, explorada na mineração e na agricultura. Se as populações indígenas sofriam com a exploração e o preconceito espanhol, os africanos, os descendentes de africanos, eram ainda mais explorados. Longe de sua terra natal, de seu povo, de seus costumes, o africano era um marginal na sociedade americana. Vistos como infiéis, pois muitos já tinham tido contato com a religião muçulmana, uma herança da intolerância gerada pela Guerra da Reconquista, e as próprias religiões de matrizes africanas. Os africanos nem sequer contavam com a defesa dos religiosos. Bartolomé de las Casas, por exemplo, um frei que ficou famoso por defender os indígenas contra o sistema de encomenda, sugeriu à coroa espanhola que utilizasse povos vindos da África na exploração da América. Olha o nosso mapa. Olha como que ficou toda essa região que antes pertenciam aos indígenas, que serviam para a sua sobrevivência, sua moradia, o respeito à natureza. Olha como que, passado o tempo, essas regiões elas vão se modificando. E isso é um mapa atual, onde cada vez mais as plantações, a agricultura, o gado vai invadindo, as florestas são desmatadas para o cultivo da monocultura, da criação de gados, e os índios vão sendo expulsos cada vez mais das suas terras. Antes tudo pertenciam aos indígenas, e hoje eles lutam pela demarcação de suas terras. Então é um problema secular. Os indígenas de diferentes estados hispano-americanos não assistiram passivamente à violação de seus direitos. Durante o século XIX, as comunidades indígenas denunciaram o desvio do curso de rios pelos fazendeiros. Pressionaram o Estado pela abolição do tributo, recorreram aos tribunais em defesa de seus interesses e mobilizaram revoltas armadas. Protestos e mobilizações indígenas passaram a ocorrer constantemente em diversas regiões da América Hispana. Parece que nós estamos dando uma notícia atual, mas isso ocorreu há séculos atrás. A mão de obra africana na América Espanhola esteve concentrada especialmente em Cuba. O sistema de plantation fez com que pelo menos 840 mil escravizados
fossem levados para a ilha entre os anos de 1790 e 1870. Para termos uma ideia, a América Espanhola, como um todo, recebeu cerca de 1.660.000 indivíduos na condição de escravos entre os séculos 16 e 19. O fato de a escravidão ter sido abolida somente em 1886 em Cuba pode mostrar a importância que essa forma de trabalho adquiriu na colônia. Vale lembrar que a escravidão africana foi menos presente no restante das colônias hispano-americanas, que contavam predominantemente com a mão de obra indígena. A mão de obra africana esteve concentrada somente em algumas regiões da América do Sul, como no vice-reino da Nova Granada, a área especializada na exploração do ouro de aluvião. Olha a ilha de Cuba. Essa parte aqui, onde concentrou a maioria dos africanos vindo da África como escravos. Os africanos e seus descendentes buscaram resistir à escravidão. Muitos chegaram a formar comunidades semelhantes aos quilombos aqui no Brasil, como os cumbis, nas terras do atual Venezuela, e os palenques, nas atuais Cuba e Colômbia. Muitos africanos e seus descendentes foram recrutados para as lutas nas guerras de independência da América Espanhola. Esses indivíduos contavam com a promessa de que, após participarem das lutas, seriam alforriados, ou seja, adquiririam a liberdade. Contudo, a independência não significou o fim imediato do trabalho escravo na América Espanhola. Como a elite crioula também era proprietária de escravos, a política adotada foi a de extinguir gradualmente o trabalho compulsório. É importante ressaltar que os africanos e seus descendentes deixaram marcas na história da América Espanhola. Suas manifestações culturais, antes rejeitadas, contribuíram para a formação da identidade latino-americana, como nós podemos ver aqui na imagem. Religião, dança, comida, capoeira, e não só no Brasil. Como a nossa aula é sobre a América Espanhola, do México até o extremo sul da América do Sul, Argentina e Chile, nós estamos falando da contribuição cultural para os nossos vizinhos. A colônia francesa de São Domingos foi a primeira colônia da América Latina a conseguir se tornar independente de sua metrópole europeia, adotando o nome de Haiti. E ao contrário da maioria dos movimentos de independência da América, no Haiti, a liderança não coube à elite dona de terras, mas aos escravos africanos. Interessante isso, né? A colônia de São Domingos, ilha que na língua indígena se chamava Haiti, em 1697 passou a pertencer exclusivamente à França. Ali a produção açucareira, por meio da exploração da mão de obra escrava africana, e que rendia fortunas aos franceses. As condições de trabalho dos escravos eram péssimas, assim como em outras colônias da América, por exemplo, o Brasil. Mas em São Domingo, o número de escravos era muito maior que o número de colonos franceses. As revoltas escravas eram combatidas com extrema violência, como nós estamos vendo no mapa. E aqui em cima nós estamos vendo toda a ilha, hoje dividida entre Haiti e São Domingos. Esses combates, essas revoltas, eram muito violentas. E quando, em 1789, estourou a Revolução Francesa,
lá na França, os ideais de liberdade e igualdade e fraternidade entraram em choque com os interesses da elite colonial de São Domingos, que queria manter a escravidão. Porém, levantes de mulatos na colônia foram reprimidos. Mas na metrópole francesa, muitos defendiam o fim da escravidão. Diante dessa situação contraditória, rebeliões de escravos passaram a varrer São Domingos a partir de 1791. Fazendas eram queimadas e latifundiários executados. Toussaint Louverture, ex-escravo, foi um dos grandes líderes nesse processo. E como os colonos franceses se recusavam a fazer um acordo com os escravos rebeldes, a situação ficava cada vez mais tensa na colônia. Em 1794, uma lei francesa pôs fim à escravidão em suas colônias. Mas a rebelião dos africanos acabou se transformando numa luta pela independência. Depois de um longo período de guerras contra as tropas francesas, enviadas por Napoleão, Jean-Jacques Dessalines, um ex-escravo, proclamou a independência do Haiti em 1804. Este é o herói da independência do Haiti. Podemos ver que a situação dos indígenas e dos africanos e dos afrodescendentes não mudou muito de lá para cá. Os colonos uniram forças com eles para lutarem contra a metrópole. Porém, quando conquistaram a independência, o poder só mudou de mãos. Tirando a causa haitiana, que diferenciou das outras ex-colônias espanholas, a América Latina foi comandada pelos brancos, vindos da Europa. E essa situação é a causa ainda hoje das reivindicações dos indígenas e afrodescendentes, pelo seu reconhecimento de cidadania plena, liberdade, respeito, dignidade, ser dono da terra, da sua terra. Eles lutam contra o preconceito, contra o racismo. E as lutas atuais é uma decorrência daquilo que o seu povo vivencia desde o passado. Não é à toa que o dia 19 de abril é o dia de luta e resistência dos povos indígenas, também conhecido como Dia do Índio. Mas o que os indígenas, nossos indígenas aqui no Brasil e também na América em geral, têm a comemorar? O dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, também é um dia de reivindicação, um dia de luta contra as opressões seculares. De onde você vem? Qual a mistura das raças? Você sabe a sua origem? Qual a sua descendência? Ou melhor, desculpa, você descende de quem? De quais raças? Dos indígenas? De ex-escravos? De quilombolas? Quando mexe com todos, você se sente ofendido? Vale lutar pelos nossos direitos, pelos seus direitos? Você se sente pertencente ao Estado de Direito, ou seja, à sociedade? Por isso, indígenas e descendentes de africanos, os ex-escravos, são dependentes? Os africanos contribuíram, né, os afrodescendentes contribuíram, os escravos contribuíram para
a formar a riqueza brasileira. Mas essa história é esquecida. E hoje são a base da nossa sociedade. Mas não fica só no Brasil. Essa é uma característica de toda a América, a nossa América, até mesmo os Estados Unidos. Retirando um pouco do Canadá, a maioria dos países que compõem a América, as Américas, né, que são um continente dividido em 3, América do Norte, América Central e América do Sul, tem mão de obra escrava e indígena, porque foram os primeiros habitantes. E por eles serem os primeiros habitantes, os indígenas, hoje eles lutam pela demarcação de terras, para fazer parte da política, fazer parte da sociedade. Lutaram pela independência contra a metrópole. E hoje, quais são as lutas? Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem aqui do QR Code no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. YouTube SMED GV. Reveja essa aula, as outras aulas, para entender a nossa situação atual. Até a próxima aula.